Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que nos encontramos mais uma vez no nosso compromisso semanal, programa Luz da Vida. Ocasião propícia para nós refletirmos sobre importantes argumentos da nossa fé católica apostólica romana. No Ano Santo da Misericórdia, que está em andamento e se concluirá na solenidade de Cristo Rei, no próximo mês de novembro, estamos dedicando para as obras de misericórdia, que são 14, 7 espirituais e 7 corporais, cumprindo assim o pedido, atendendo ao pedido formulado pelo Papa Francisco na bula de indição do Ano Santo Misericordiae Vultus, que nós refletíssemos sobre as tradicionalmente conhecidas obras de misericórdia, ocasião para que o nosso coração conheça primeiro o bem que nós devemos fazer como maneira, como forma de aplicar concretamente e vivenciar mais concretamente este Ano Santo da Misericórdia. Deus é rico em misericórdia e sua misericórdia chega ao encontro, é dirigida, é manifestada àqueles que sofrem, àqueles que que vivem em situação de indigência, por meio dos instrumentos de que Deus se utiliza ordinariamente, os cristãos, mas também todas as pessoas de boa vontade. É no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus que nós encontramos algumas dessas obras de misericórdia. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes, estive preso e fostes ver-me, estive enfermo e fostes visitar-me. Dirá o Senhor aos que estiverem à direita. Todos estes atos, todas estas iniciativas são meritórias e terão uma recompensa um dia na glória. Não perderá a sua recompensa quem fizer estas obras de misericórdia. Quem, tocado pelo Espírito Santo de Deus, se debruçar sobre o indigente nas suas múltiplas modalidades de faminto, de sedento, de sem roupa, de enfermo, de preso, etc. Recordemos as 7 obras corporais de misericórdia. Hoje vamos nos debruçar sobre a última. São 14 obras espirituais, 7, corporais, 7. Já tratamos de cada uma delas em cada programa, nos 13 programas anteriores. Hoje chegamos na última obra corporal de misericórdia. Vejamos as 7 obras corporais. Primeira, dar de comer a quem tem fome. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, dar pousada aos peregrinos. Quinta, assistir aos enfermos. Sexta, visitar os presos. Sétima, enterrar os mortos. Enterrar os mortos, a bem da verdade, é uma iniciativa não específica dos cristãos. Não se sabe ao certo quando na história da humanidade esse costume passou a existir, como ele se introduziu na história da humanidade. Há relatos nos primórdios de que os nossos ancestrais, algumas vezes, simplesmente deixavam os corpos dos seus semelhantes apodrecerem e se afastavam deles. Outros queimavam os corpos. Portanto, a questão da incineração dos corpos, coisa relativamente recente, não é tão recente assim. Os fornos crematórios, onde os corpos são colocados e se transformam em cinzas, é que são algo recente. Mas a prática de queimar os corpos em rituais com as mais diferentes finalidades, isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Então, nós temos o costume de abandonar os corpos, não sepultá-los, outro costume de queimar os corpos e outro costume de enterrar os corpos.
Esse é o costume que mais aparece no Antigo Testamento. Certamente para adequar a prática àquela sentença pronunciada por Deus no livro do Gênesis, lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. E dado que o homem, segundo o livro do Gênesis, numa linguagem eufemística, foi criado do pó da terra, do barro da terra, da argila, essa argila que veio das mãos de Deus volta para a terra. Provavelmente, o sepultamento dos corpos na terra tem relação com essa afirmação do Senhor Deus. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Discutem os estudiosos sobre a razão que introduziu o sepultamento dos corpos na história da humanidade. Conjecturas à parte, o fato é que nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado, foi colocado num túmulo, foi colocado debaixo da terra e ao terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, para nós cristãos, este costume antigo, que não é específico do cristianismo, que não é específico do judaísmo, que é anterior à revelação, para nós cristãos, ele tem relação com o sepultamento de Cristo. O corpo de Cristo foi colocado debaixo da terra, dentro da terra, num túmulo. O túmulo de José de Arimateia, um túmulo novo, um túmulo que não foi ainda utilizado. E a ideia da ressurreição. No segundo bloco, nós trataremos da questão da incineração dos corpos. O costume humano de sepultar os corpos, para nós cristãos, tem uma outra motivação. O corpo, assinalado pelo sacramento do batismo, é templo do Espírito Santo. Está destinado à ressurreição da carne. É, portanto, sagrado e merece, é um direito natural, o sepultamento dos corpos. Para o cristão, esse direito natural tem uma conotação especial. É também uma obra de misericórdia. Vamos, no Antigo Testamento, ver uma personagem que se destaca por essa preocupação. Uma das suas muitas virtudes, sepultar os corpos das pessoas. Fulano morreu, não tem quem o enterre, não há condições para aquela família porque é muito pobre. E Deus suscitou o coração de uma pessoa, Tobias. O único versículo eu reservei para ilustrar esse costume judaico, que é um costume, na verdade, anterior ao judaísmo. Mas esse homem piedoso, este integrante do Antigo Testamento, tinha essa virtude, tinha essa preocupação. Uma das suas solicitudes era não deixar nenhum corpo insepulto, apodrecendo ao léu. E o seu cuidado, que obra bonita, se torna para nós um modelo. Vejamos o texto, Tobias, capítulo 1, versículo 21. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. Não é uma tarefa fácil. Na verdade, trata-se de uma tarefa bem constrangedora, bem dolorida, bem arriscada também, porque tocar os corpos dos cadáveres, sobretudo naquele tempo, sem os cuidados que hoje a medicina e tantas outras áreas recomendam para que as pessoas não se contaminem, era algo realmente arriscado. Uma obra de misericórdia. Tobit, o pai de Tobias, para nós, modelo de cumprimento da obra corporal de misericórdia, sepultar os mortos. Mas vamos agora ao Novo Testamento.
Porque alguém que acabou de ser assassinado, o seu corpo é entregue aos seus discípulos para que ele seja sepultado. Você está pensando em nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, você acertou. José de Arimateia, Nossa Senhora, São João, o discípulo que Jesus amava. Depois que Jesus morreu, o seu corpo foi tirado da cruz, como dizem os evangelhos, e foi colocado no sepulcro. Aqui, sem dúvida alguma, temos o sepultamento por excelência, o mais importante, o mais doloroso, o sepultamento modelo de obra corporal de misericórdia de todos na Bíblia, é o sepultamento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu escolhi um outro texto que trata do sepultamento do corpo do primo de Jesus Cristo, do parente próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, a voz que clama no deserto, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, aquele que batizou nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse a respeito de nosso Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos, capítulo 6, de 27 a 29. Herodes, que vivia com a esposa do seu irmão Filipe, Herodíades, deu uma festa. A filha de Herodíades dançou. O rei ficou encantado e disse: peça-me o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, darei para você. Sem saber o que pedir, a filha perguntou à mãe, que nutria ódio por João Batista, porque ele denunciou o pecado de adultério de Herodíades com Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu esposo. E Herodíades nutria ódio por João Batista. Traga num prato a cabeça de João Batista. João Batista, que estava na prisão, foi morto, a cabeça veio num prato, e vejam só o que aconteceu. Marcos 6, de 27 a 29, sem tardar enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou João no cárcere. Trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isto, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Sepultaram o corpo de São João Batista. Uma obra de misericórdia. No próximo bloco, nós vamos desdobrar este argumento e falar da importância desta obra citada no Antigo e no Novo Testamento, sobretudo o sepultamento do corpo de Jesus. Uma tarefa difícil, inglória, mas carregada de importância para Deus nosso Senhor. A consciência de que o corpo é obra de Deus, pelo batismo é templo do Espírito Santo e merece um digno sepultamento.